primeiro de tudo, eu queria esclarecer o porquê da necessidade dessa Assembleia para discutir a propositura de ações judiciais coletivas por parte do CPP. Esse fato decorre de recentes decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, que vem entendendo aí, já tem alguns anos, que algumas entidades de classe têm a necessidade de realizar Assembleia Geral para autorizar a propositura da ação na defesa dos seus associados, sob pena de não ter legitimidade para tanto. Então, diferentemente de um sindicato, outras entidades, como o CPP, associações, retiram a legitimidade de outro fundamento da Constituição. E o Supremo passou a entender, eu acredito que como uma forma de limitar a propositura de ações coletivas na defesa de categorias que sempre são muito volumosas, ele passou a exigir essas assembleias gerais que aprovem a propositura dessas ações. E eu gostaria de tratar de um dos principais temas que a gente está aguardando essa aprovação da Assembleia para propor a ação coletiva, que é sobre o piso salarial nacional do magistério. Como todos viram, agora em fevereiro, foi expedida a portaria pelo Ministério da Educação, reajustando o piso salarial em R$ 3.845,22 centavos, né? E, como todos sabem também, o governador do Estado de São Paulo não respeita esse piso. Então, a medida correta a ser tomada aí é ingressar com uma ação coletiva, exigindo, na verdade, que o governador respeite o piso salarial para toda a categoria do magistério, incorporando esse valor na escala de vencimentos e também para o aposentado, que altere esse piso como salário base, como sendo o salário base, os R$ 3.845, e isso repercuta até o aposentado e sobre todas as verbas recebidas. Essa é a nossa intenção. Mas, para tanto, a gente teve que fazer essa assembleia anteriormente. Acho que em 2018, teve um ano que aconteceu a mesma situação, e como que o governador sempre passou a agir a partir de então? Ele passou a pagar, por meio de um abono complementar, essa diferença entre o que o servidor recebe, o que o professor recebe, e o piso nacional. Também está errado fazer isso. Pode ser que ele faça nesse momento. Por quê? Porque esse abono fica fora do salário base e não repercute sobre as demais verbas. Bom, no meio desse tempo, surgiu aqui o que já vinha sendo falado faz um tempo, o projeto de lei complementar 3 de 2022, que é a reforma, a nova carreira do magistério. Então, nessa nova carreira do magistério, como foi amplamente divulgada, o salário inicial do professor, pensando aí em 40 horas, vai passar para R$ 5.000. Bom, isso não impede, na verdade, não modifica nada do que eu falei anteriormente, porque nós continuamos com a necessidade de entrar com uma ação coletiva para discutir o piso. Por quê? Primeiramente, porque esse projeto de lei complementar ainda não foi aprovado na LESP. Então, a partir do momento que foi expedida a portaria do MEC, que acho que é dia 4 de fevereiro, no dia seguinte o governador já está descumprindo o piso. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa nova carreira prevê uma opção para o ingresso nela. Então, o professor, o diretor, o supervisor vão ter que optar por essa nova carreira. E aqueles que não optarem? Aqueles que não optarem, há a previsão, inclusive numa escala que é proposta aqui, que também não respeita o piso. Ou seja, para quem não optar pela nova carreira, não há esse respeito ao piso salarial nacional do magistério de R$ 3.845,22. Então, nem que seja ou hoje para todos, ou depois só para quem não optar pela nova carreira, há necessidade do governador respeitar o piso nacional. Então, esse era o primeiro ponto e um dos principais, porque é o que vem sendo falado muito, que eu queria colocar que nós, do Departamento Jurídico, pretendemos ingressar com uma ação para que o governador respeite o piso nacional a toda a categoria. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Agora, como vocês podem verificar na pauta da Assembleia,
tem diversos outros temas aqui, né? Então, vamos lá. Contribuição previdenciária para ativos e inativos e a sua incidência sobre verbas de natureza transitória. Essa questão, ela vem desde a reforma da Previdência, que passou a vedar o desconto da contribuição sobre verbas de natureza transitória, porque elas passaram a ser proibidas de serem incorporadas na aposentadoria. Então, se elas são proibidas de serem incorporadas na aposentadoria, por consequência, não deveria incidir contribuição previdenciária, mas a gente tem conhecimento que o Estado continua fazendo essa incidência. Então, para que a gente não entre com ações individuais, discutindo casos individuais, se isso está sendo feito de forma geral, a gente pretende também propor uma ação coletiva. E depois, passamos a colocar aqui outros temas de uma forma um pouco genérica, como, por exemplo, o item 3, novo plano de carreira do quadro do magistério. Por que isso foi colocado aqui? Porque nós já sabíamos, essa pauta foi feita antes do envio do PLC 3 para a Assembleia. Nós já sabíamos que isso seria feito esse ano. Então, independente do que for aprovado nessa nova carreira e a forma que isso for feito, existe grande risco de lesar aí grande número de pessoas do quadro do magistério, né? Então, por exemplo, eles estão prevendo a forma de recebimento por subsídio, né? Só algumas verbas são recebidas fora desse subsídio, o enquadramento que será feito, né, dependendo da faixa e do nível que o professor tiver hoje, como vai ser lá na frente com essa nova carreira. Então, são várias questões que sempre que tem esses planos de carreira, surgem ações judiciais, surgem problemas, né, e, por consequência, ações judiciais. Então, nós optamos por colocar vários temas aqui que são problemas que podem ocorrer. E por que foram colocados aqui na pauta dessa Assembleia? Para que a gente não precise, caso daqui 2 meses seja aprovada essa reforma, fazer uma nova Assembleia pedindo autorização para propor ações coletivas sobre esses temas. Porque todos eles, na verdade, são para defender o associado, né? A gente está atuando sempre na defesa do associado da melhor forma possível. Então, são questões que envolvem a nova carreira. Eu sei que todos têm muita dúvida como vai ficar essa situação, como vai ser aprovado, como o aposentado vai ficar. É claro que já há uma ideia de como isso vai ocorrer, mas depende da aprovação, porque pode haver emenda, pode haver alteração, há toda uma negociação política em cima dessa carreira. Tá? Mas, basicamente, realmente, está sendo excluído o aposentado, porque é um projeto de nova carreira, entende que o aposentado não integra, né? Por quê? Está sendo criado um novo cargo de professor. A partir do momento que ele altera a nomenclatura do cargo, hoje é professor de educação básica 1, PEB 1, PEB 2, vai se tornar professor de ensino fundamental e médio. Parece uma besteira, ele está mudando o nome. O que isso significa? É a mesma coisa, eu sou professor? Não. Ele está criando um novo cargo, porque ele alterou o nome. Então, o PEB 1 e o PEB 2 passa a ser cargos que não existem mais a partir dessa nova carreira, né? Então, aquele que não optar, vai, com o tempo, o cargo será em extinção, é normal. O aposentado está sendo excluído, e é por isso que eu iniciei falando sobre o piso. Esses cargos que estão ficando de lado, não terá respeito ao piso, provavelmente, como ele já faz com cargos que foram extintos anteriormente, como assistente de direção, ele, em reajustes, ele deixa excluído. Então, são todas essas questões que têm que ser discutidas judicialmente. A paridade. Então, o professor que se aposentar com paridade, como vai ficar a situação dele? É exatamente isso que nós queremos. Ter essa legitimidade para entrar com uma ação coletiva no futuro, caso seja necessário, o que deve ser. E são vários outros pontos também que essa nova carreira traz. Nós colocamos aqui algumas, por exemplo, o enquadramento, a evolução funcional, todos estão com essa dúvida. Como vai ficar a evolução? Ele cria trilhas da carreira, para quem tem licenciatura, para quem tem doutorado e para quem tem mestrado. Não existe mais promoção por mérito. São proposições, né? Como eu falei, não sei como vai ficar exatamente. Mas o que eu queria inicialmente falar é isso, na verdade, inicialmente não, basicamente falar é isso, sobre a questão do piso. É uma dúvida geral, né? Eu recebo abaixo do piso, como vai ficar? Não vamos entrar com uma ação individual para o associado que recebe abaixo do piso. A gente tem que agir de modo geral, né? E tentar defender a todos,
Então, a gente entrar com uma ação para que o piso seja respeitado a todo associado. A Constituição prevê a possibilidade de outras carreiras também receberem subsídio. É com base nisso que ele faz. E o subsídio é uma parcela única, não recebe mais nada mesmo, salvo algumas verbas que são previstas, que está aqui, inclusive. Então, ele está criando um adicional de complexidade de gestão. Algumas verbas que ele cria, ele coloca que pode ser recebida acumulada como subsídio, vamos dizer assim. Agora, como é que vai ser calculado esse subsídio? Que é isso que o professor falou. O que ele diz aqui? Vai ser somado, serão somadas todas as verbas que o servidor recebe. Então, salário base, quinquênio, sexta parte, vantagem pessoal, tudo que ele recebe será somado para que seja feito o enquadramento dele. É o que eu falei anteriormente. Pode ter problema de enquadramento, essa nova carreira? Pode e deve ter. Por isso que consta aqui na pauta. Mas, como será feito o enquadramento? Vamos supor que, somando tudo, o professor receba R$4.000. Qual que é a primeira faixa em ele fazendo a opção? 5.000. Ele entra nela. Vamos supor que o servidor receba mais, somando tudo. Receba 5.300. Ele entra na primeira faixa e os 300 que excedem ele recebe a título de vantagem pessoal. É assim que é previsto. A segunda faixa é 5, 5,5, 6,100, aí depois eu não me lembro. Mas aumenta sempre mais ou menos 10%. Então o professor vai ser enquadrado com a soma de todas as verbas que ele recebe naquela faixa sempre para menos. E o que excede ele recebe a título de vantagem pessoal. É assim a previsão. Um problema é que a reforma prevê que quem recebe carga suplementar, a carga suplementar não vai ser considerada na soma para fins de cálculo do subsídio. É um problema. É algo de se pensar também uma ação judicial. Então são várias questões, mas é isso que está previsto na reforma. É um dos pontos, inclusive, que nós colocamos aqui, no item 4. Remuneração dos servidores do quadro magistério, sua forma, vencimentos, proventos, subsídio, valores, reajuste e o respeito à database. Por quê? Porque a gente já sabia que ele já vinha anunciando que seria recebido por meio de subsídio. Mas isso para quem optar, né? Essa é a questão.